Fala galera, tudo certo? Delton Silva aqui para mais um YouModcast, o seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Comigo e sempre me fazendo rir. E aí, Delton Silva? Beleza, cara? Bom, velho. Legal, você leva a sério esse negócio de ser divertido, né? Mais um dia, Delton Silva. Animal, cara. Como é que você tá? Cansado? Graças a Deus, sempre bem. Sexta-feira, né? Semaninha intensa. Corrida. Mas terminamos mais uma semana com mais motivo para agradecer que reclamar. Então, só vamos. Boas novas, final de mês, fechamento de marcas muito relevantes. Fechamento de trimestre, meta batida. E reunião com o homem. Ah, bom, né? Foi legal. Em breve Então, vamos ter episódio novidades. com ele. Vamos. Que legal. Essa é a expectativa. Show de bola. E aí, queria que você apresentasse pra gente com aquele... com aquela expectativa toda criada. Com aquela habilidade de acertar nomes. De apresentar, nomes. de acertar os sobrenomes. Que Não, só você tem. Esse eu ensaiei bem, cara. Se eu errar... Então, com muito prazer, hoje a gente recebe Tatiana Pérez, diretora internacional da marca Arezzo. Tocou de lado. Você viu? Bem, papai. Tati, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter topado o convite. E conta pra gente quem é a Tatiana Pérez, como é que você chegou até o dia de hoje nesse mundo maluco do varejo, por favor. Perfeito. Antes de tudo, queria agradecer a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer também a nossa audiência, que vai dedicar tempo a nos ouvir. Então, temos que fazer bom proveito aí do tempo, né, de quem nos ouviu, uma vez que é um recurso tão escasso. Bom, minha história, acho que vale começar ali pela minha principal experiência, né, primeira, que foi na Privalha. Fui a 20ª funcionária da Privalha no Brasil. A gente está falando aqui de e-commerce com foco em moda em 2009, se eu não estiver enganada. Uma época que não se falava de e-commerce e e-commerce de moda, então, muito menos. Ali eu estava... nem nesse momento de startup, então vi a empresa crescer de 16 milhões de receita para 400 milhões, vi a empresa crescer de 20 funcionários para, sei lá, 100, 200 funcionários. Quanto tempo você ficou lá, Tati? Fiquei lá uns 2 ou 3 anos, não me lembro mais exatamente, mas foi muito interessante, porque era uma multinacional. Então, eu ia para a Espanha, fazia treinamento, voltava, estruturei time, e foi um desafio que eu era muito nova. Então, eu entrei como analista, mas rapidamente eu fui promovida a coordenadora. Com 21 anos, eu tinha um time ali de 8 pessoas, todas mais velhas do que eu, e nenhum deles muito fácil. Depois até, enfim, né, continuamos juntos no mercado, e alguns deles falaram, não, desculpa, foi mal. Eu realmente... Peguei pesado. Pegava pesado, eu fazia de propósito pra te irritar. Mas acho que foi uma experiência muito ímpar por poder vivenciar ali aquele momento onde o e-commerce estava surgindo no Brasil. Então, ter ali né, essa experiência acho que foi riquíssimo. Poder vivenciar esse clima de startup, de vamos lá, comer pizza 2 da manhã, subindo campanha. E tive ali também a oportunidade de me relacionar com as marcas de moda, e na época, como a gente comprava com desconto bem agressivo, falava diretamente com o dono ou com um diretor comercial. Então, tive ali contato com pessoas muito sêniores do mercado de moda desde muito cedo. Networking muito legal. E a gente, ao mesmo tempo, vendia um canal, porque ninguém sabia o que era aquilo e muitos não acreditavam. Comprava um produto, cuidava do marketing, do planejamento. Então, era uma experiência bem 360. Foi bem disruptivo. Bem disruptivo e acho que me formou em muito do que eu sou hoje. Né? 17 anos de varejo depois. Mas acho que foi uma experiência importante e essa questão de ser uma multinacional também trazia... muito de como o europeu trabalhava, no caso o espanhol, culturas muito diferentes, e construir isso aqui no Brasil. Sensacional. É o que dizem, né? Tudo te prepara porque você é hoje, né? Então, isso é muito legal. E como é que você aterrissou? Bom, de lá eu fiz um intercâmbio, né, no meio desse caminho, falei, não, quero morar fora, tenho esse sonho. Cresci muito rápido na Privalha, falei, se eu não parar agora, eu vou mergulhar nisso e nunca mais eu vou realizar o sonho de morar fora. Então, fui morar fora, voltei. Pra onde você foi, Tati? Fui pra Inglaterra. Legal.
E aí, quando eu voltei, eu fui chamada pelo principal concorrente da Privalha na época, que era o Brands Club, que o Buscapé tinha acabado de comprar. E eu fui trabalhar lá. Primeiro eu fiquei receosa, falei, ai, gente, o principal concorrente era a minha escola de vida, acho que é uma traição, acho que eu não vou fazer isso, mas aí chegou o boleto em libras, e aí rapidamente, né, eu caí em mim. E percebi nem é tão concorrente assim. Percebi que aquilo estava sendo, assim, um devaneio, e acabei indo pro Brands Club, logo com a aquisição pelo Buscapé, então, também para quem ali naquele momento, né, era de e-commerce, de tecnologia, ter a proximidade com o Romero, conhecer o Rodrigo. Pô, esses caras foram muito visionários. Muito. Então, poder estar próximo deles, ouvindo eles, acho que foi uma coisa incrível e também seguia dentro de algo que eu sabia fazer, né? Como job não mudou muito, e aí com a missão ali de construir de fato e reposicionar o Brands Club, porque ele queria brigar pela liderança, que era uma liderança que a Privalha tinha de mercado. Fiquei lá... Desculpa, qual que era a proporção, assim, comparativamente deles de tamanho já nessa época? Eles eram, assim... o Brands, na época, a Privalha devia ter na casa dos 400 milhões de receita, o Brands Club devia ter, eu não vou me lembrar exatamente, mas vamos dizer que metade talvez. Legal. Mais ou menos essa ordem de grandeza. E aí, e eu fui, né, na verdade eles levaram toda a equipe comercial ali da Privalha com o objetivo de construir esse case aí de concorrência. Eu fiquei ali por algum tempo, mas aí eu recebi um convite que eu não consegui recusar, de ir para Arezzo para construir a área de produto da marca Arezzo. Era um momento muito diferente ali da companhia, então em 2011 ela fez o IPO, isso era 2013, o Alexandre tinha acabado de assumir como CEO e tinha toda uma proposta de estruturar a companhia de uma maneira diferente, de realmente construir uma governança corporativa robusta. E na época eu entrei como parte de um projeto que chamava Go to Market, que era um projeto com a Bain Company, então era um projeto bem robusto que passava por tudo, né, modelo de suprimento, modelo de abastecimento, então eu entrei com a parte de produto, merchandising ali, para estruturar junto com eles. Então essa história de construir e de estruturar e de empreender internamente, né, esse intraempreendedorismo é algo que permeia muito da minha carreira. Então, pelo histórico, você só assumiu bucha. Você não pegou nenhum terreno pronto, né? Não peguei terrenos prontos. Ou era turnaround, ou era construir do zero. Mas é uma coisa que eu gosto, assim, aqueles testes que a gente faz de personalidade sempre dão uma personalidade mais empreendedora, né, de uma pessoa que acredita no negócio, veste a camisa e vambora. E aí... entrei, né, para compor esse projeto, a gente estruturou toda a área de merchandising, estruturou a área de planning, mudou, né, muito das políticas comerciais, modelo de suprimento, modelo de abastecimento, trabalhou em todas essas frentes, fiquei bastante tempo nesse desafio, e aí um dia eu falei, não, eu quero alçar novos voos, quero me preparar para assumir uma diretoria de marca, quero ter uma visão mais 360 do negócio, e comecei a galgar novos passos internamente. O primeiro deles foi para os Estados Unidos, coincidentemente, para estruturar as áreas de planejamento e merchandising lá. Era um momento que estava mais delicado do ponto de vista de governança, então também fui apoiar uma transição de governança que a gente estava fazendo. Voltei, era um projeto com prazo, isso era 2019. Aproveitei que eu estava lá, eu sou uma grande entusiasta de tecnologia e inovação, aproveitei que eu estava lá, fiz o Executive Program da Singularity, que foi incrível, então também pude aprender muito sobre, né, visão de futuro, exponencialidade, em todos os aspectos. Aproveitei e fiz outros cursos por lá também e voltei, e a gente estava assumindo a distribuição da Vans no Brasil. Participei desse projeto de integração, então cuidava de toda a parte de produto, marketing, comercial nesse momento, para conseguir viabilizar essa integração, que era a primeira da empresa. A gente nunca tinha tido uma marca que não era nossa, né? Então foi nosso primeiro movimento inorgânico.
em 2019, e aí em 2020 eu assumi no início do ano um projeto de transformação do modelo de negócio, que era como se fosse aquele go-to-market que eu falei que eu entrei na empresa, 2.0. Então a gente ia revisitar tudo, só que agora com uma camada de dados, inteligência, então era incrível. E realmente nos preparando para um futuro e revolucionário dentro da maneira que a gente operava. Estávamos procurando uma consultoria Big Four ali para nos apoiar, porque realmente era muito robusto. Fechamos a consultoria na sexta-feira. Na segunda-feira, a primeira pessoa pegou Covid. E o projeto, obviamente, entrou em stand-by, porque a gente não sabia se a gente ia ter o dia seguinte. E aí eu fui indicada para o comitê de crise da pandemia, focada em produto naquele momento, para a gente conseguir organizar um pouco a casa. E aí depois disso, assumi um projeto de tecnologia focado em e-commerce, porque de repente, né, a gente tinha uma estrutura ali que tinha 1.000 lojas, tinha 0 lojas e só um e-commerce que... No nosso caso, era um canal relevante, mas que não era um canal que respondia por 100% do business. E aí, eu assumi um projeto ali junto com o e-commerce para a gente comprar diferente, para a gente fazer uma gestão diferente, né, do ciclo de vida do produto. Fizemos desenvolvimento de ferramentas ali de tecnologia internas, porque a gente entendeu que naquele momento seria o melhor caminho, né? A gente tinha os squads, e aí desenvolvemos uma série de ferramentas dentro desses squads. Uma das soluções que nós desenvolvemos até nos rendeu um prêmio de empresa mais inovadora do varejo. Então, ficamos felizes. Pode contar qual que é a solução? Pode contar. A gente, primeiro, a gente começou desenvolvendo um algoritmo que fazia reconhecimento de imagem para fazer cadastro. Porque o cadastro do produto, ele era uma dor que nós tínhamos, né? Quem trabalha aí com mercado de moda sabe que muitas vezes você traz... É algo extremamente operacional, que tem muita margem de erro, e se você erra ali, você erra em todas as análises de resultado que você traz disso. Então, na época, isso começou até um pouco antes, esse squad, a gente começou ele em 2019, que era justamente focado em fazer esse cadastro para a gente ter um maior número de atributos, mas a gente ia fazer isso via machine learning, e a gente desenvolveu esse ferramental com a AWS na época, para conseguir fazer esse reconhecimento e cadastro por imagem de todos os atributos que a gente queria. Legal. Eu não ia conseguir ter uma árvore de atributos tão extensa se eu fizesse focado em uma pessoa fazendo isso, porque eu ia, né, ter, obviamente, ali uma margem de erro alta e uma produtividade baixa. Então, a gente desenvolveu essa ferramenta, depois dela a gente evoluiu para uma outra ferramenta de e-commerce, B2B, focada ali nos nossos franqueados, trazendo inteligência de compra. Então, melhor escolha de grade, baseado na curva de sellout daquele franqueado, melhor escolha de produto, baseado também um pouco no histórico dele. E aí, em cima de tudo isso, né, a gente foi empilhando ali soluções. A gente trouxe uma construção de OTB baseada em subcategoria, pelo desempenho de sellout, isso mais focado ali no e-commerce. Então, foi um pouco a combinação de todas as ferramentas que nós desenvolvemos. E aí tinha uma de compra também, que olhando para o que a gente tinha ofertado, ele trazia, baseado no histórico disso, um comparável ou o mesmo produto. E aí, para isso, a gente usou aquela tecnologia do reconhecimento por imagem, combinada com uma outra tecnologia de árvore de atributo, para trazer o desempenho. E aí, ainda tinha um adicional, que era que ele enxergava o período de venda cheia, para eu não subestimar o potencial daquele produto se eu só olhasse para um período contínuo, uma vez que as nossas grades, né, acabam limitando. Quebrando. Então, ele focava... Assim, tô tentando aqui trazer de uma maneira mais resumida a solução. Não, mas tá totalmente entendível. Mas foi isso que a gente construiu, e aí conseguimos essa conquista. A gente ficou super feliz com essa oportunidade. E aí, em 2021, eu recebi 2 convites internos, mais uma vez. Um para assumir a área de novos negócios e outro para ir para os Estados Unidos e assumir a área de produto e marketing
da Schutz nos Estados Unidos. Naquele momento, eu entendi que fazia mais sentido novos negócios, porque era uma área dentro do guarda-chuva de estratégia, então trazia um viés mais financeiro, que era um background que eu não tinha tão forte no meu histórico. E eu falei, não, vai me desafiar mais. Então, e era muito interessante, porque a gente, em 2020, fez a aquisição da Reserva, que foi o nosso segundo movimento inorgânico, e um movimento que foi... foi bombástico. Foi incrível, né? Olha o tamanho que a Reserva tá hoje, então foi aí um gol. E aí, baseado nisso, a gente tinha ali uma provocação interna e também muito do mercado financeiro nos provocando, falando, tá... Arezzo, a gente já tem 450 lojas. Quantas mais lojas podem abrir da Arezzo? Quantas mais chutes cabem no Brasil, né, de porte relevante, que vão ali mudar o ponteiro e fazer crescer 2 dígitos? E sem se canibalizar. Né? Sem se canibalizar. Como que vocês vão conseguir, com um market share tão consolidado que vocês já têm nas marcas que vocês têm, crescer isso de uma maneira expressiva? E aí, naquele momento, tinha-se a visão, obviamente, de olhar para o mercado inorgânico via M&A, e tinha a visão de falar, tá, então, organicamente, o que eu posso fazer? Né? O que eu consigo crescer aqui dentro? E aí, por isso, criou-se a área de novos negócios, porque aquilo era uma demanda forte naquele momento. E aí, nessa área, a gente chegou a gerir ali 9, 10 projetos. Alguns a gente pegava e falava, olha, não vai valer a pena, nossa recomendação enquanto área é não avançar, não consigo ver uma captura aqui de resultado. E outros... A gente tem aí, né, Schutz Vestuário, que aconteceu, a gente tem a linha de infantil da Arezzo no Bambini, a marca Mais Shoes. Então, nós lançamos uma série de iniciativas que, de fato, estão até hoje no mercado. Então, foi uma experiência muito interessante de estar dentro desse outro lado, né, mais de área de estratégia, para entender como analisar, como olhar e como construir esses business plans. E aí, obviamente, adicionando toda a visão de marca, de produto, de comercial, que era um background que eu já tinha. Sensacional. Né? Então, na prática, né, Dotão, se a gente parar para simplificar, sua missão era criar startup dentro de casa. Minha missão era criar startup dentro de casa, exatamente. E usufruir da mesma estrutura ali para otimizar recurso. Exato, entendendo quais seriam as vias que teriam um crescimento a posteriori e poderiam se tornar até marcas greenfield, no caso de linhas sublabels. Sensacional. Bom. E essa é um tipo de iniciativa que continua até hoje, né? Continua até hoje. Ano passado eu lembro que a gente participou de um programa de aceleração, de inovação e aceleração da Arezzo. Então, vocês pararam de fazer dentro de casa para começar também a olhar para fora, para startups, né? Isso foi algo que a gente começou com os ZZ Ventures, né? A gente até estava falando ali antes, de olhar para algumas startups e focar na aceleração delas. E depois a gente avançou com todos esses outros projetos, como esse que teve no ano passado, que aí a gente faz, né, essas rodadas de inovação, para criar soluções e encontrar caminhos. Entender até se faz sentido trazer para dentro de casa. Exato. Né? Faz sentido. Mas hoje a gente tem, né, falando em tecnologia, a gente tem soluções internas, né, a gente tem os squads que trabalham dentro de casa e a gente tem também, obviamente, os nossos parceiros. Show. E para fechar, antes da gente começar a bombardear ela com as trocentas perguntas que a gente trouxe aqui, né, teve um movimento bem bacana, que eu queria que você contasse pra gente, detalhasse aí. Então, seguindo aqui a timeline, depois dessa área de novos negócios, uma das marcas que a gente tinha trazido como novos negócios, eu assumi como diretora de marca, aí já com uma visão bem 360 do negócio, que foi a marca Mais Shoes. E aí foi incrível o resultado que a gente trouxe. No primeiro ano de operação, agora eu posso falar, porque já passou, a gente já divulgou esse resultado. A gente fez mais de 70 milhões de receita, perto ali do 100, a gente fez 1.800 pontos de venda em um ano, 400 mil seguidores no Instagram, então assim, a gente foi com muita força pro mercado com essa marca, e para mim, assim, é algo que eu guardo no coração, porque você vê na prática ali todo aquele conhecimento sendo aplicado, e aí depois disso eu recebi esse desafio, que é o que você quer que eu comente, que é o de internacionalização da marca Arezzo. Então, a marca Arezzo é uma potência aqui no Brasil, todo mundo sabe, 450 lojas, um e-commerce muito forte,
e multimarcas, enfim, todos os canais muito robustos. Uma marca de 51 anos, e que a gente não tinha até então internacionalizado de uma maneira estruturada, né? A gente tem um canal de exportação, a gente tem algumas franquias internacionais, mas como foco estratégico, a gente deu esse foco a partir do ano passado e lançamos a marca Arezzo nos Estados Unidos em setembro. Lançamos também com muita força em 200 pontos de venda de wholesale. Caraca. Então, isso não é comum, assim, geralmente você abre 10 pontos de venda, 20 por player, começa com um pequeno player, e aí vai avançando, e a gente já começou na Macy's. Nossa. Então, assim, a gente começou que nem gente grande, com bastante responsabilidade. No meio da turma grande. No meio da turma grande, assim, em todas as Macy's a gente tá posicionado do lado do Steve Madden, então é um ponto super quente, e eu acho que o fato da Macy's ter acreditado tanto na marca é algo que traz uma responsabilidade muito grande por um lado, mas óbvio que nos deixa muito feliz por outro. E eles enxergam muito valor na marca e acreditam que a gente tem um diferencial importante. Quando a gente olha para o mercado lá, é um mercado muito maduro, é um mercado que tem grandes players, e a gente está ali atuando em uma faixa de preço que é um mar vermelho. Então, enquanto a tese toda da My Shoes era muito baseada ali em Oceano Azul... Oceano azulzinho, limpinho, tranquilo. A Arezzo nos Estados Unidos é um mar vermelho, mas onde a gente tem diferenciais relevantes. Então, a gente trabalha com sourcing no Brasil, os nossos concorrentes trabalham com sourcing na China. E isso traz diferenças significativas de produto, né? A gente traz um produto de couro, com grande qualidade, com muitos atributos handmade. E eles trazem algo que é um pouco mais industrial, com outras características. Então, isso traz um valor percebido maior para o nosso produto, uma sofisticação de design, que é o nosso olhar, também maior. O Brasil é polo exportador de calçado, o Brasil é reconhecido e referência desse mercado, então é uma mão diferente, né? A gente fala sempre que o sapato é muito da mão do sapateiro, e a mão do sapateiro no Brasil, ele é uma mão especial. Então isso está nos trazendo bastante competitividade, e a gente também está com força total, né? No ano passado fizemos um evento grande, em novembro a gente teve ali a honra de ter a presença orgânica da Victoria Beckham. Tivemos Antonella Messi, Winnie Harlow, Camila Coelho, então assim, grandes nomes locais e internacionais. Esse ano lançamos agora, semana passada, uma campanha global com Gisele Bündchen, e também estamos ali com mais de 50 pontos de mídia out of home. Ela falou que foi o Naldo que ajudou a tirar a Gisele da Louis Vuitton, né? Que ela tava. O Naldo que convenceu. Então, no ano passado a gente tinha já a Gisele no Brasil, mas não podia ter nos Estados Unidos, porque ela tinha um contrato com a Louis Vuitton. E aí, esse ano, ela ficou disponível e a gente não teve dúvidas. Porque, afinal, ela é Brasil e, ao mesmo tempo, é uma figura reconhecida mundial, internacionalmente, e principalmente nos Estados Unidos, né? Sim. Mora lá há muitos anos. Então, e a gente tá com um plano de mídia fortíssimo, já saiu mais de 30 veículos como Footwear News, veículos de moda, então uma divulgação bem relevante, um plano muito completo. E aí temos essa missão e esse desafio de construir a Arezzo internacionalmente, e a visão é de que realmente ela pode ser a potência lá fora que ela é aqui dentro. Jornada incrível, né? Parece uns dias de uma jovem senhora. Então, né? Tipo, carreira... Impressionante. Tempo de carreira, quase o mesmo tempo de vida da Arezzo, assim, né? Com tantos feitos. Sensacional, parabéns. Muito obrigada. Uma coisa legal que você trouxe no último episódio com a Sharon, né? É essa força que o Brasil vem ganhando lá fora, né? Na parte de biquíni e agora nessa parte de calçados também, né? Biquíni, historicamente, o Brasil sempre foi referência, né? Nunca teve no mundo um país tanto quanto o Brasil, né? Mas agora, em calçados, obviamente que você olha os números ali de exportação, é gigante, mas muito mais produto acabado, não marca, né? Isso, exatamente. Então... Era muito mais um olhar industrial para o Brasil, para fazer private label para as marcas internacionais. Exatamente. Agora a relevância
Tá aí, ó, uma das responsáveis, ó, culpadas. Exatamente. A menina da Privalha. E pensando, antes da gente metralhar, né, a gente vai ter muitas perguntas para fazer da Arezzo e tudo que está acontecendo. Pela sua característica, você gosta de tirar as coisas do papel, né? Já ficou muito claro isso. Mas eu tenho muita curiosidade, pensando por onde você passou, você trabalhou com várias referências que fazem parte da história e que são, para empreendedores como nós, assim, referência, inclusive, né, de erros e acertos. O que você enxerga de semelhanças entre esses líderes incríveis que você teve o privilégio de trabalhar ao longo da tua carreira? Eu acho que tem alguns atributos ali que eles têm em comum na personalidade. Eu diria que ousadia. Então, eles são dispostos ao risco. Com certeza uma delas. Acho que outra é muito foco. Foco em resultado. Foco em chegar onde se quer. Ser visionário e ter clareza. Assim, é lá que eu vou chegar. E fazer de tudo todos os dias para chegar lá. E nenhum deles chegou lá de maneira tranquila, confortável. Não, todos eles extremamente dedicados, extremamente determinados, mas muito trabalhadores. Então, assim, não é só ter uma ideia brilhante, é realmente a execução diária e com muita disciplina. E aí a disciplina não necessariamente de fazer sempre a mesma coisa. Então, no Buscapé a gente falava muito da cultura GPS, que era ter rapidez em recalcular a rota. Na Privalha a gente falava muito em se não traz resultado, não vale. Não vamos colocar esforço naquilo que não vai trazer resultado. Na Arezzo a gente fala muito em paixão. Então, eu tô trazendo aqui traços de cultura dessas empresas, mas que eu acho que são traços que refletem muito do que esses empreendedores, porque outro dia eu vi uma frase que falava assim, por trás de cada grande marca que você vê, teve uma pessoa que um dia foi muito corajosa. Eu fico até arrepiada, porque eu acho que é bem por aí. Então, assim, teve um dia que alguém acordou e teve a coragem de falar, eu vou criar esse sonho, e começou essa construção. Então, no nosso caso de Arezzo, 51 anos atrás, foi Anderson Birman, e que teve a continuidade aí pelo Alexandre, que fez isso com a Schutz, e depois, né, unindo as duas marcas inicialmente, depois se tornando grupo, enfim, que é hoje. Que show. E por falar em grupo, faça a pergunta que ninguém nunca fez pra ela. Coitada, ela não aguenta mais falar disso, cara. Mas ela disse que tinha uns segredos bombásticos. Ela guardou pra agora, né? Bom, é o óbvio, né, Tati? Então, falando, né, qualquer canal, qualquer portal, qualquer, enfim, de negócios, falando sobre o potencial negócio, que não dá para afirmar com todas as letras ainda, entre Grupo Arezzo e Grupo Soma, que faria com que se tornasse um dos maiores grupos do mundo de moda. Conta pra gente o que, né, pode ser contado, obviamente. Como é que foi esse processo do dia que alguém falou sobre, do tipo, e se? E aí todo mundo na hora, né, deve ter história maluca, até essa loucura começar a virar realidade, assim. Como é que conta o que puder? E aqui estamos entre amigos. Se você quiser falar também o que não pode, só tá nós três aqui. Só estamos nós aqui. Bom, um pouquinho, essa história ela começou lá atrás, né, e não é segredo para ninguém que a gente concorreu pela aquisição da Hering, e depois desse momento teve ali alguns momentos de encontro entre os grupos, até que agora realmente culminou, né, nesse pedido de casamento. Por enquanto é só um pedido, vamos esperar o CAD aprovar para dizer que o casamento aconteceu. E eu acho que aqui a gente tem culturas muito diferentes entre as duas empresas, mas a gente tem fortalezas muito positivas e complementares das quais a gente pode beber. Então, eu vejo... Não estou respondendo exatamente a sua pergunta, mas tente divertir um pouquinho. Mas o que eu vejo é que em um mercado que vai ficar muito competitivo e que, né, enfim, que sempre foi muito competitivo, mas que agora com a força dos chineses entrando, tende a ser mais desafiador, a gente se tornar, né, uma força maior ali, uma potência,
nos dá melhores condições de brigar e construir, evoluir. Então, eu vejo isso como um passo muito positivo para o mercado nacional. E mais que positivo, eu diria importante para o nosso estratégico, para o mercado nacional. E aí, olhando, obviamente que estando dentro do grupo, a gente está numa posição privilegiada, mas olhando como mercado de fato, eu acho que a gente tem ali uma grande conquista. Falando um pouquinho, né, desde que se falou até que se fechou, foi relativamente, assim, já se falava, depois esfriou, depois esquentou, depois esfriou, até que realmente aconteceu. E a gente está agora nesse momento aqui de ansiedade, expectativa alta, esperando essa aprovação do CADE para a gente poder avançar e mergulhar em todas as sinergias. Que show. E trazendo bem isso que ela fala, né? Como se tivesse um irmão mais velho agora, brasileiro, para brigar contra esses. Porque além da Shein, tá chegando a Temu aí também. Então, precisa de uma força nacional para brigar por taxas e tudo mais, né? E eu acho que o maior desafio agora, se eu falar besteira, me corrige, Tati, não é só o fato de competir né, aquele post que você fez de tráfego online, não é só esse o problema atual, é porque eles estão cada vez mais trazendo produção para cá também, né? Sim. Então você também, num contexto onde você tem desafio de mão de obra, você ganhou mais gente ocupando espaço, né? E no pós-pandemia, o desafio de mão de obra ele ficou muito grande, porque no momento de pandemia, muitas fábricas fecharam, porque, obviamente, todo mundo estava, né, precisando de um abastecimento menor, e essa mão de obra migrou para outras frentes, e aí as pessoas foram fazer outra coisa da vida. E aí, no pós-pandemia, todo mundo sofreu muito de uma falta de mão de obra qualificada. E aí, quando eu falo de calçados, né, que obviamente é o meu setor, é ainda mais delicado, porque a qualificação ela é muito específica. Então, a gente fala assim, a mão do sapateiro, né, que eu falei agora há pouco, ela tem que ser realmente muito bem treinada, porque ele é um processo muito manual. Então, uma esteira, né, passa por muitas mãos. E de fato, assim, é um que cola, é o outro que costura, é o outro que dobra, que faz o chão. Então, é todo um processo que, se você não tem uma mão boa, não é que nem a máquina que vai garantir que tudo vai sair padrão. Então, isso foi um desafio ali no pós-pandemia. Eu me lembro que até na própria reserva eu fui comprar uma bermuda pro meu marido e não tinha bermuda porque não tinha zíper no mercado. Sabe, algumas coisas, assim, que aconteceram no mercado como um todo. E agora a gente já, né, obviamente, 4 anos depois, se estruturando de maneira diferente, mas com certeza o desafio da mão de obra qualificada, ele é sempre constante. É isso em todos os mercados, pelo menos de moda, né? Lingerie, todo mundo... porque moda ainda é muito manual, né? Acho que entra muito nesse aspecto. Total. E tem o fator que a gente conversou em episódios anteriores, né? Antigamente, a costureira, o sapateiro treinava o filho, que treinava o seu filho, que passava de geração em geração. E isso se quebrou no meio do caminho, né? As pessoas estão buscando outras alternativas de vida, então... Perfeito. E eu queria trazer um pouquinho, colar esse assunto de fornecedor com a sua veia de inovação, de tecnologia, para entender como é que vocês trabalham, né, a parte de tecnologia, de comunicação com esses fornecedores. Isso porque você até pode dar um contexto maior para a minha pergunta, explicando um pouquinho de como a gente ajuda a reserva nessa comunicação com os fornecedores, né? Essa digitalização. Se vocês têm algo nessa linha também, né, internamente. Com certeza. O primeiro projeto que a gente fez com a reserva era justamente para ajudá-los nesse sentido de, primeiro, ter a gestão à vista e num único ambiente onde todas as áreas pudessem beber e contribuir da e para a mesma fonte. E naturalmente envolvendo toda a cadeia de supply no processo para evitar, sabe aquela... Até hoje eu fiz uma imersão numa marca
E eu fiz um comentário que eu sempre faço, eles falam, nossa, como é que você adivinhou que a gente faz assim? Que, sabe aquele Excelzinho que você manda pro fornecedor, aí ele faz uma edição, ele edita um pouquinho, te devolve um outro arquivo, aí quando você vai ver tá a versão final, versão final, versão final, final. Versão final agora é de verdade. É que era o antigo romaneio, né? É. Nossa, lá atrás. Nossa. Você tem certeza que você não tem mais de 50, não? Mas eu já fiz romaneio. Então, justamente para envolver a cadeia e diminuir refação, redundância e tudo mais. Então, acho que é nessa linha, né, Deltan? A gente hoje tem sistemas internos que foram desenvolvidos por nós para fazer essa gestão de fornecedores. Mas, obviamente, é aquilo que... Eu não me lembro se a gente estava falando isso online ou offline. Mas a gente... também busca parceiros para construir algumas soluções em alguma etapa da nossa jornada que pode fazer sentido e otimizar naquele momento aquela etapa. Então, como vocês deram o exemplo ali, na reserva vocês trabalham com uma parte de planejamento, enfim. Então, a gente tem um híbrido de sistemas desenvolvidos dentro de casa e de sistemas parceiros, e aí isso tudo compondo a nossa arquitetura de sistemas. Sensacional. Mas eu acho que o desafio, Tati, como é a relação com o fornecedor, né? Porque no final do dia, eu conheço mais o mercado de vestuário, tá? Calçado, transparência radical é algo que eu tô aprendendo. Mas no vestuário é muito normal você ter um fornecedor que atende 1, 2, 3, 10 marcas, às vezes até mesmo marcas concorrentes. Dificilmente você tem fornecedores exclusivos ali, até por uma questão, enfim, de repente... de mitigar risco dos dois trabalhista lados. Também. Como é isso para a Arezzo? Como é essa gestão e relacionamento e proximidade com os fornecedores? A gente tem, acho que assim, aqui é legal contar um pouquinho de história. Então, a Arezzo nasceu como uma estrutura industrial lá em Belo Horizonte. E aí, lá pela década de 80, se não me falha a memória, o Anderson foi super visionário em falar, vou fechar a fábrica e vou migrar todo esse modelo para outsourcing no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia por que eu acho isso tão visionário, porque quem fez isso nessa época foi a Nike. Então, eu tenho muita curiosidade até de saber se ele fez isso sabendo do case da Nike ou não, mas o fato é que ele fez esse movimento. Eu arrisco dizer que a Nike viu ele fazendo e fez. Pode ser. Mas o fato é que ele fez esse movimento. E aí ele deixou de ser uma estrutura industrial e verticalizada e passou a ser um modelo de outsourcing onde o grande ativo que a gente tem é a marca e o que a gente chama de software do calçado. Então, nós fazemos a amostra, nós temos toda a parte de criação do produto, prototipagem, inteligência de desenvolvimento e design é nossa, mas a produção deixou de ser. Isso foi lá atrás, na década de 80, 90. Então, a gente tem um relacionamento muito parceiro com os nossos fornecedores. A gente tem uma preocupação muito grande com esses fornecedores. Tanto do ponto de vista de certificações, né? A gente tem uma preocupação ESG também, obviamente, importante. Quanto do ponto de vista de realmente estamos junto. Então, assim... como eu comentei ali, naquele momento de pandemia, o que a gente falava era, a gente não pode deixar esse trem descarrilhar, a gente tem que parar a locomotiva em altíssima velocidade, sem deixá-la descarrilhar. E isso passava por, eu não vou cancelar 100% do meu pedido, fechar a porta do meu CD e falar, não me importo com esse cara, porque esse cara, ele é meu parceiro faz 20, 30 anos, enfim, depende, obviamente, de cada uma das fábricas, mas a gente tem parceiros de muito longa data. Então, eu tinha que reduzir um pouquinho do meu risco aqui, reduzir um pouquinho do risco dele ali, reduzir um pouquinho do risco do franqueado acolá, e tentar equilibrar o prato para todos os stakeholders. Todo mundo ia sofrer um pouquinho, mas o mínimo possível naquele momento. Então, acho que foi o que a maior parte das grandes empresas fez, mas essa é a nossa relação. A nossa relação, ela é próxima. A gente tem alguns fornecedores que são mais dedicados a nós, tem outros nos quais a gente concorre. E aí, quando a gente concorre, é muito com exportação, porque, de novo, o Brasil, ele é um polo
exportação importante de calçados. Quando eu estava morando na Inglaterra, uma vez eu amei um sapato e comprei em libras, caríssimo. E aí tava super contente, mostrando meu sapato novo. De repente eu olho a sola e era made in Brazil. Assim, eu fiquei muito feliz e honrada, né, como brasileira, mas eu poderia ter pago em real. Dá pra você ter comprado a passagem ida e volta. Mas tudo bem. Mas acho que essa é a nossa relação e a gente tem essa preocupação e essa transparência sempre com o nosso fornecedor. A gente trabalha com uma política de transparência de preços, então ele sabe que eu nunca vou apertar ele para ganhar mais. Meu preço é transparente, ele sabe quanto é o custo, quanto eu vou ter ali de preço final. Então, margem, então. É tudo muito, muito alinhado com os nossos parceiros. Sensacional. Esse é um desafio. Que eu já... Nossa Senhora. Eu tava te comentando, fui representante comercial de matéria-prima. O que eu vi de confecção quebrar por, né, relacionamento conturbado com a marca, então eu fico muito feliz de ver a evolução que aconteceu. Hoje é mais difícil você ver, né, como você colocou, que pode parecer óbvio que a gente trabalha com preço transparente e tal, não é uma realidade. Não. Entre todos os mercados de moda, tampouco entre todos os grandes grupos. Então, e a gente sempre soube dessa relação fair que vocês sempre tiveram com o mercado. Não, para ser sincera, foi o primeiro lugar no qual eu trabalhei onde tinha essa política transparente. Nunca tinha visto isso antes no mercado, mesmo na época de Privalha, que a gente comprava para vender com desconto, então tinha ali um desconto negociado, mas eu ia ganhar um pouco mais naquele produto que eu, né, tinha mais valor percebido, ia ganhar um pouco menos naquele que tinha menos valor percebido, e o custeio era mais baseado no valor, né, que o cliente poderia estar disposto a pagar do que numa política transparente. Não que, assim, não acho também que isso seja um problema se você está sendo fair com o seu fornecedor. Acho que isso é um problema a partir do momento que você deixa de ser, né? Sim. E até antes de comentar de um outro episódio, esse barulhinho de chuva que vocês estavam ouvindo agora há pouco, é o João abrindo bala escondido para não oferecer pra gente. Eu tava tentando não fazer barulho, fez barulho. Embaixo aqui da mesa escondido. Nós não tava queremos, tentando não fazer barulho. Pode oferecer, a gente não quer, você abre aqui em cima, tá? Agora acabou. Recentemente a gente fez até um estudo, o Sandro foi pro Vale do Silício acompanhar o processo da Shein, né? E por isso que eu perguntei de fornecedores, né? E um dos diferenciais deles é essa velocidade, né? Então eles querem produzir, manda pros fornecedores, enfim, tá? Sem entrar em todo o mérito de quem é e como faz, mas tem essa agilidade na comunicação para produzir rápido. Então, por isso que eu te perguntei se vocês já estão olhando, além do relacionamento próximo, para algo mais ágil, envolvendo... Acelerar a cadeia. Acelerar a cadeia, exatamente. O nosso lead time hoje para o mercado brasileiro, ele é um dos mais rápidos. Então, a gente, entre sentar e fazer o primeiro desenho e abastecer a loja, tem um lead time em torno ali de 4 meses, assim. Eu tô vendendo agora o que eu vou abastecer a loja em junho, na verdade é quase 3 meses. Isso é muito rápido, falando em mercado de moda no Brasil, com os desafios logísticos também que o Brasil tem, né, que não é só um desafio de produção, mas também um desafio logístico, e quando a gente tá falando de sapato, poxa, você tem que, né, vai desenvolver a cor, aí o curtume tem que desenvolver a cor, só isso já demora bastante. E faz a amostra, etc. Então, a gente é muito ágil no nosso processo interno, desde o desenvolvimento até a prototipagem, e também a nossa cadeia produtiva, ela tá habituada a essa resposta rápida, porque aqui uma frase que é interessante, que o Anderson Birman falava bastante, é que quanto mais perto do sellout você tá, mais você vai acertar. Então, você tem que ser muito rápido. Quanto mais longe, mais você erra. Isso é uma coisa que, por exemplo, para mim, que agora eu tô operando com o mercado americano, me dá um pouco de agonia. Porque lá, como eles trabalham muito com importação de China, os ciclos são bem longos. Então, o que eu tô vendendo agora é lá pro final do ano. São ciclos de 6 meses, 7. É mais longo o ciclo de vida, por incrível que pareça, né? Porque você imaginaria que
Seria mais rápido. Que seria mais rápido. Isso falando principalmente de wholesale, obviamente no DTC seria diferente. Até nesse ponto, Tati, que era uma das perguntas que eu ia te fazer. É a sua primeira experiência internacional, de fato, profissionalmente falando, né? Eu digo, de levar uma marca. De levar uma marca, sim. Eu tive uma experiência que foi aquele projeto de estruturar as áreas de planejamento e merchandising, né, na Schutz nos Estados Unidos. E eu tive a Privalha, que era uma multinacional espanhola, onde eu estava, na verdade, construindo, interagia muito e estava construindo a área aqui no Brasil, mas muito espelhada do que a matriz fazia. Mas o de levar uma marca internacionalmente para lá e construir isso é minha primeira experiência. Porque eu fico imaginando que Arezzo, até outro dia, foi até uma conversa que a gente teve, ela não tinha o peso de marca que ela tem hoje, justamente porque ela era muito industrial, ela tinha um relacionamento muito mais de sell-in, com multimarcas e por aí vai. Aí, pô, né, indiscutível o tamanho e o peso, né, a awareness que conseguiu atingir no Brasil. E ao longo da construção dessa marca, o pitch, o argumento ali, o storytelling vai mudando. Mas eu imagino que para levar para fora, aí eu vou fazer uma afirmação sem nenhuma base. Eu imagino que os mesmos argumentos que hoje posicionam a marca no Brasil, etc., dificilmente você consegue colar lá fora por questão cultural, por questão... Não sei se eles ligam para conforto lá como ligam aqui. Se lá eles ligam para a importância ESG de mostrar a cadeia inteira, né, de ser meio que tailor-made. Como é que vocês conceberam isso tudo e o que tem de match entre a estratégia daqui e a de lá? Bom, acho que o maior desafio que a gente tem lá é que aqui eu não preciso mais contar quem eu sou, porque todo mundo sabe. Então, eu pulei essa parte, né, no meu marketing, já sou uma marca reconhecida, então eu vou trabalhar em cima dos meus assets. Lá eu tenho que contar quem eu sou. E aí a gente teve muito essa discussão, tá? Então, quem somos e o que vamos contar, o que são essas fortalezas? E aí a gente fala muito de legado, quando a gente fala que a gente é uma marca com mais de 50 anos no Brasil. A gente fala muito de, obviamente, robustez, quando a gente fala que a gente é uma das maiores marcas de calçados do mundo, porque a gente, de fato, é. A gente fala muito de fairly made in Brazil, então aí é onde a gente entra com a parte de ESG, e eles valorizam essa questão de ser feito no Brasil e não na China, e o fairly, né, entra aí defendendo muito do ESG. E a gente fala muito de couro verdadeiro, que é um diferencial, e a gente fala bastante também de handmade, que é outro diferencial. Então, eu acabo tendo que contar um pouco mais até do que eu sou enquanto produto do que o que eu sou enquanto marca, né? Porque aí marca eu sou amiga da moda, com um posicionamento está sempre à frente, olhando para a moda. No Brasil, a gente é muito lançador de tendência. Então, já fizemos, né, uma série de focus group onde a cliente fala, não, eu me informo sobre moda na Arezzo. Então, a loja me conta qual é a tendência, vocês me contam. Então, a gente tem, né, esse protagonismo de poder, inclusive, ditar qual seria a tendência. A gente, enquanto grupo, pela relevância que o grupo tem, até consegue, de fato, construir esse tipo de movimento. Lá fora, eu ainda não cheguei no ponto de conseguir defender esses assets, porque eu ainda estou um passo antes, contando uma história mais básica de quem eu sou, nesses outros pilares mais focados em produto. Mas esse é nosso próximo passo. Sensacional. E aí a nossa querida Gisele... E a nossa Gisele ajudando a gente, trazendo o endosso. Né? Porra. Exato. E assim, o que eu acho que ela mais nos traz é endosso. Porque uma coisa é eu botar ali uma campanha linda de Arezzo, escrito Arezzo, tal. Outra coisa é eu trazer um rosto conhecido que tá ao mesmo tempo na campanha da Laia, que tá ao mesmo tempo na campanha da Boss e que tá na nossa. Então, primeiro que ela tá em marcas de luxo, isso já eleva muito do nosso posicionamento, e é uma maneira de a cliente, ela pode usar aquilo que a Gisele tá usando ou veiculando em um sapato de $100. Então, isso é uma fórmula bem vencedora também. Sensacional. Animal.
E aí eu queria voltar um pouco para Tati startupeira e entender aí os seus próximos passos, não sei se lá nos Estados Unidos, mas até como grupo aqui também, usando a camadinha de inovação. O que vocês estão olhando? Vocês já estão produzindo sapato com robôs? Vocês estão em alguma parceria com o Elon Musk? Me conta como é que tá o estágio aí. Ainda não estamos produzindo sapatos com robôs, continuamos valorizando a mão do sapateiro. E é importante, tá? É uma brincadeira, gente. O robô não vai substituir. O que a gente tem olhado muito é para tomada de decisão de produto. Então, como que eu tomo melhores decisões de compra usando tecnologia e apoio, no nosso caso, que o canal de franquias é importante, como que eu apoio esse franqueado para que ele tome a melhor decisão também, como que eu consigo apoiar para ter uma resposta rápida de sellout, então fazer uma leitura mais rápida, uma programação, então um pouco de previsibilidade de demanda. O que em moda é sempre um desafio, quanto mais nível de moda a marca tem, maior é esse desafio, porque a previsibilidade obviamente é menor. Então a gente tem olhado um pouquinho para isso, a gente tem olhado muito para frente de CRM, como que também eu trago os dados para apoiar essa frente, para que eu tenha cada vez mais customizado a nossa abordagem. A gente tem feito alguns protótipos usando impressão 3D, esse tipo de coisa, principalmente para saltos, né, novas construções, é algo que agiliza bastante do nosso processo. E é engraçado, porque isso é uma coisa que, por exemplo, eu vi lá na Singularity em 2019 e super rápido já, de fato, está acontecendo. Então, eu diria que assim, essas são algumas das pautas que a gente tem abordado. E isso é muito louco, né, cara? O desafio de sellout é problema desde que moda é moda. E ajudar o franqueado, o multimarca, o que quer que seja, cada vez é mais difícil se planejar, porque você olha para o seu sell-in, vocês ainda têm o privilégio de ter massa crítica e acesso a sellout, né? Era isso que eu ia falar, que a gente teve uma grande mudança de mercado desde 2011, e para mim, na época, parecia muito, muito tardio, mas quando eu olho para o mercado, eu noto que não, que tem gente que até hoje não faz, a gente lê sellout de toda a nossa rede. Então, eu tenho... Mas franquia, o multimarca? Franquia. Nos Estados Unidos, a gente lê de multimarca também. Isso eu acho super interessante. Porque aqui é um baita de um tabu, né? Mas aqui é um tabu. O multimarca não gosta muito de compartilhar os dados, enfim. Mas franquia, desde 2011, a gente fez ali toda uma estrutura de sistemas onde a gente tem acesso. E é para todo mundo. É para o bem do negócio. Porque antes era assim, poxa, eu vendi 10 águas no sell-in, então eu vou vender agora 12 águas no sell-in, sabe? Aquela lógica básica. Só que se o cara encalhou com 6 águas, eu não sei, eu tô tentando colocar mais 12 ali para produzir. Então, não é muito intuitivo. E a partir do momento que... E isso foi uma das coisas que até o projeto da BEM, né, do GTM lá atrás, a área de merchandising veio foco no sellout. Nosso objetivo é construir o sellout junto com o franqueado, junto, obviamente, com multimarca, com lojas próprias e-commerce, mas... intermediário. Exato. E o sell-in é consequência. Perfeito. E isso é algo que a gente, desde então, trabalha com foco, mas que, obviamente, é uma evolução que ela não é exponencial, né? Ela vai acontecendo aos poucos. Devagarzinho. Mas, para nós, o grande foco é o sellout. Tanto que a gente olha todos os relatórios de sellout como se fosse uma rede de lojas próprias. Eu até gostaria que você fosse um pouquinho mais profundo nisso, trazendo para o pessoal os benefícios para toda a cadeia de fornecer esses dados, né? Principalmente porque para a marca é muito importante chegar no cliente final por posicionamento, por reforço e tudo mais. E não simplesmente para, eu vou querer te vender mais, querer te vender mais caro, saber suas margens, né? É porque eu acho que assim, a partir do momento que você tá todo mundo olhando pro sellout, o sellout é o que faz o negócio girar, a roda girar. Se o sellout tá acontecendo para a cadeia inteira, né? Então, quanto mais sellout, mais sell-in vai fazer. Ninguém que tá vendendo muito vai falar, vou comprar menos porque eu não quero vender tanto. Isso não existe. Então, quanto mais a gente consegue construir esse sellout em conjunto, melhor vai ser para todo mundo dentro dessa cadeia. E acho que esse tabu de, eu não vou compartilhar porque eu não quero falar minha marca. A gente, por exemplo, trabalha com preço definido. O preço vai impresso na etiqueta de fábrica.
Então, não tem muita essa opção de vender a outro preço, ou pelo menos não deveria. E aí, eu acho, pegando aqui o exemplo dos Estados Unidos, você consegue atuar. Então, por exemplo, eu consigo sugerir reposição e programar rápido, eu consigo sugerir remarcação se necessário for, eu consigo sugerir... Até remanejar estoque, né, Tati? Você tem uma loja em XPTO... Exato, no caso, assim, na Macy's eu não tenho tanta autonomia de remanejar o estoque deles. Não, eu digo aqui, né? Mas aqui no Brasil, sim. Tanto que a gente fala que o modelo ideal seria... Obviamente, a gente encontra barreiras fiscais para fazer isso. Não existe, né, uma solução até o momento. Mas seria que eu pudesse pegar minha rede inteira e poder cruzar dentro dela, produto entre lojas, porque às vezes eu tenho um cara vendendo muito um produto em determinada região e outro vendendo menos desse produto e mais de outro. E aí eu poderia fazer trocas. E acho que dentro das dores de trabalhar com grade, né, que é uma das dores que a gente tem em calçado e vestuário, isso também ajuda muito. Mas aí eu acho que também, né, falando um pouco dessa questão de remanejo, existe uma outra discussão que será que eu não deveria mandar um mínimo, e aí depois eu respondo muito rápido com abastecimento, ao invés de eu ter custo logístico de remanejamento. Aí a gente pode discutir aqui caminhos de solução. Mas certamente ter a visibilidade do sellout, eu assim, não acho que alguém vai ficar perdendo tempo olhando para isso para falar, não, a margem tá X ou Y. Para mim é uma ferramenta para gerar assertividade desde a construção do mix, né? Tô vendendo muito disso, então vou apostar mais nisso. Matéria-prima, sortimento, e até a parte de volumes e apostas da compra. E também de a gente poder, enquanto marca, ajudar esse cara que está comprando. Porque se a gente pensar hoje, tanto na nossa rede, mas em geral, é muito heterogêneo o nível de conhecimento entre os lojistas. Você vai ter lojistas que são super seniors e que tem um nível de controle muito grande e que estão ali com a barriga no balcão, que a gente fala, e você vai ter lojistas que são um pouco menos experientes, que estão na sua primeira loja, ou que não são tão analíticos, onde a gente conseguiria ajudar muito mais, porque afinal a gente é profissional desse assunto, né? Perfeito. A gente olha para isso manhã, tarde e noite. É que eu acho que o maior ponto do... A gente fez um trabalho recente, uns 2 anos atrás, na verdade. E a gente conversou com vários multimarcas. E unânime, assim, eu não dou meu dado, porque por que ele quer saber a venda do meu concorrente, a venda do... Eles, por algum motivo, eles acreditam que de alguma forma você vai ter acesso ao cliente dele. Foi o maior número de respostas que a gente recebeu, assim. Cara, mas o que tem a ver o dado? Porque ele consegue repor exatamente os argumentos que você trouxe. E o receio deles não, mas se eles tiverem acesso aos meus clientes, eles não precisam de mim, daqui a pouco eles vão vender direto. Então a desinformação também é uma... porque na verdade não é nem acesso ao cliente, né? Não tô falando que a gente vai acessar uma base ali de CPFs. Total. É muito mais uma base de produto. E assim, também não tô dizendo que eu vou acessar o do meu concorrente externo ao grupo. Também não enxergo, assim, quando eu li o sellout da Macy's, eu não sei quanto o Steve Madden tá vendendo. Exclusivo seu. Eu só sei o de Arezzo e no meu caso de chutes também, mas por estar no grupo. Então, eu acho que existe uma... você blinda o dado e você também só libera aquele dado que for combinado, né? Então, poxa, o sellout eu acho que é algo que pode ajudar muito e que eu vejo que nós... chegamos onde chegamos, com o tamanho que chegamos e com a assertividade e crescimentos de receita e de sellout significativas que a gente tem, muito por conta de a gente ter feito esse movimento lá atrás, quase 15 anos atrás, que nos permitiu mudar a maneira como a gente olha para o negócio, quais são os nossos KPIs prioritários e cada vez mais ter uma coleção mais assertiva. Para vocês terem ideia, depois que a gente construiu a área de merchandising que ela estava rodando, a gente chegou a melhorar a venda a preço cheio na casa de 20 pontos percentuais. Caramba. Isso é dinheiro no bolso do franqueado. Então, é um ganha-ganha, porque quanto mais dinheiro o franqueado ganhar, mais feliz ele tá. Mais ele vai comprar de volta. Mais ele vai comprar de volta e mais rápido, né? Exato, e mais a gente vai estar vendendo no preço cheio, que é o nosso interesse enquanto marca, né? Que é vender para aquele cliente que realmente deveria ser meu cliente, não um cliente mais focado em oportunidade. E Tati,
Como é que você enxerga esse monte de tecnologias de foguete agora, de IAs, num contexto onde as IAs ainda não se sabe ao certo como está a questão de segurança do dado, como, vamos dar acesso à nossa base de dados para tentar gerar insight, mas e esse dado? Para onde será que ele está indo? Até onde será que ele chega? Como que vocês estão lidando com isso? Bom, vou te trazer só uma curiosidade aqui, um parênteses. Eu não sou, obviamente, uma pessoa técnica de tecnologia, mas eu sou uma entusiasta, até porque meu pai trabalha com tecnologia desde a década de 80. Que legal. Então, ele desenvolveu um sistema de programação neurolinguística na década de 80, um dos primeiros da América Latina, e trabalha com inteligência artificial desde então. Que legal. Esse disclaimer é mais no sentido de que é algo que eu converso no trabalho, mas que eu converso também em casa. Falando um pouco disso, isso foi uma coisa que também foi pauta recorrente na Singularity, de quais são os limites. A gente tinha uma matéria que chamava Ética, e que ela era bem polêmica, porque ia desde o... Tá, quando eu estiver dirigindo um carro... Aliás, eu não, né? Porque os carros sem motorista. Quais são todos os dilemas éticos pelos quais eles têm que passar? Se tiver que escolher entre atropelar ele ou bater o carro e eu ter um risco de vida, quem ele vai priorizar? Então, tem vários dilemas que eu acho que tangenciam ali. E quando a gente fala de AI, de dados, de nossa disponibilidade de dados, a gente está passando por muitos desses dilemas, né? Então, a gente viu cases aí de eleições, onde teve influência de dados, se a gente... através de mídias sociais. Então, assim, do ponto de vista nosso, como player, eu acho que isso é menos delicado, até porque a gente tem, né, uma lei geral de proteção de dados forte no Brasil, e a gente respeita, obviamente, e a gente não usa tanto dessa tecnologia, pelo menos até o momento. Mas eu acho que quando a gente extrapola um pouco o trabalho e vai para um universo mais amplo, é uma questão definitivamente delicada, mas que ao mesmo tempo irresistível. Inevitável. Inevitável. Né? Então, eu acho que é muito sobre a gente encontrar um bom ponto de equilíbrio. Só que é difícil, porque ao mesmo tempo as pessoas, elas interagem ali sem saber. E aí muita gente fala, não, mas o meu dado não vale de nada. Eu não tenho nada para esconder, né? Quantas pessoas a gente já não ouviu esse tipo de afirmação? Então, eu acho que é uma questão, de novo, inevitável, irresistível, mas a gente deveria ter alguma... Eu ia falar regulamentação, mas isso também é delicado, porque aí... É uma linha tênue. É uma linha tênue. Quem regulamenta? Quem regulamenta, baseado em quê? Quais então, interesses? Exato. Então, é uma linha muito tênue, que a gente poderia ficar aqui à noite discutindo, sobre até que ponto é ok, até que ponto não é, o que é ok e o que não é. E aí tem todos aqueles casos, né, de AI fazendo... tendo bias por aí, que também porque acaba muito com o viés do programador, e aí... Enfim, mas a verdade é que é uma realidade, que tá aí, tá posta à mesa, e não adianta também lutar contra, é só entender como viver melhor para que seja uma ferramenta do bem e que agregue valor. Mas a gente ainda não tá olhando muito para isso sob esse prisma. Legal. É porque vai muito de como você quer usar. Então, por exemplo, vocês investiram uma grana para trazer a Gisele ali, então, de repente, se não tiver uma legislação, uma ética sobre isso, vocês podem simplesmente tirar todas as fotos, filma, e a partir dali começa a fazer a Gisele com AI, por exemplo, depois de um contrato. Então, se não tiver uma regulamentação, a gente não começar a pensar sobre isso... É que isso a gente, por exemplo, tem, obviamente, um contrato com ela de uso de imagem dela, mas vamos dizer que uma marca X poderia fazer isso. Exato. Com deepfake. Como teve. Já tá rolando isso, já tá rolando, porra. Já tá rolando de simularem pessoas famosas vendendo algum produto ou serviço sem qualquer vínculo e até descobrirem e já vendeu um monte. Então... É que isso eu acho mais... Porque isso nem precisa de regulamentação. Isso é direito de uso de imagem, tá Total. Aí na mesa previsto. Eu acho que quando você fala de dados de pessoas é mais delicado, porque isso é que tá mais intrínseco, vamos dizer. Mas porque o que eu acho, Tati? Eu acho que, concordo contigo,
porque isso está mais intrínseco e mais tangível, já está em voga. Até que, sabe quando começou a história do oi, eu tô aqui com seu filho, transfere para mim? Cara, chegou uma hora que todo dia acontecia isso, até os nossos pais e avós entenderem que era uma pegadinha, mas até eles entenderem. Então, eu acredito que esse lance de usar a IA para fins que a gente ainda nem sabe é o ponto mais delicado de regulamentação. Como que vai fazer? Porque se você regulamenta demais, você censura, ou você... Mas se regulamenta de menos, você também potencializa as pessoas para usarem não para a finalidade para qual ela... Enfim, é muito delicado. Eu sou um fã e, assim, tirando o metaverso, que foi a única coisa que surgiu e que eu sempre fui contra... contra. Não é contra, eu acho que deve ser um sentimento tipo meu, eu não consegui chegar lá. Eu não... Eu não alcancei. Exatamente, eu acho que eu tô... Sei lá, não me vejo nesse lugar aí, cara, não... Mas eu me pacifiquei com o metaverso quando a Maia veio aqui e explicou que o metaverso, na verdade, cara, toda vez que você sai do físico e você existe no digital. Então, quando você cria um avatar para jogar, quando você cria um personagem, é o seu eu no digital. Então, isso é o tal do metaverso. E, cara, a gente joga online, a gente tinha lá os chats do Walter, a gente já vivia nesse metaverso. É que a ideia que a gente tem de ultra-realidade, a gente não está pronto, a tecnologia não está pronta para atender isso. Então, talvez faça sentido daqui a uns 10 anos, né? Mas é que aí eu acho que entra um ponto, que é aquela questão, que até tá se falando muito dos óculos da Apple, etc., que é de você não perder conexão humana, né? Isso é tão rico, isso é tão importante, e aí isso reduz potencialmente a conexão humana. Então, as minhas ressalvas com relação ao metaverso são de que eu não me vejo ali tanto, mas também de garantir que a gente não perca isso que a gente tá tendo aqui. Que pra mim é tão rico e constrói tanto. Pra mim é isso, e também tem um adendo, Tati. Eu morei aí um tempo na Austrália e na Califórnia. E só me fez ser mais apaixonado ainda pelo Brasil e pelo brasileiro, cara, porque o dom que a gente tem de se adaptar, de empreender, de fazer acontecer, de não gastar tempo reclamando e tempo, né, em detrimento de construir. E a gente vê gerações crescendo no tal do... Não no tal do metaverso, mas numa realidade paralela, comemorando conquistas num mundo onde de fato não vai trazer nada para ele, no mundo real que ele tem que conquistar, crescer, estudar, ele... É isso, só que eu sempre fui contra o... É uma conexão que desconecta, né? Total, cara. Recentemente, sabe aquele joguinho... caramba, tô ficando velho, bicho. Deixa eu ver, da sua época, Pac-Man? Não, é do... Tetris. Tá bombando agora. Porra, velho. Sua filha deve jogar. Minecraft. O Minecraft. Meus filhos começaram a assistir uns vídeos de YouTube que são uns... Desculpa se alguém gosta, mas são uns tontos narrando o jogo e com vozinha, não sei o quê. E eles ficaram um tempo ouvindo. Aí um dia eu falei pra minha mulher, amor, eu vou assistir com eles, o que deve ter de legal? Juro pra vocês, a hora que deu, sei lá, uns 5, 6 minutos, a minha sensação era de cérebro derretendo, assim, ó. Parabéns, você falei, cara, bastante. Como é que pode... A gente proibiu, pelo amor de Deus, vai ler, outra coisa, isso aqui tá deixando... Então é nesse ponto que... No final do dia, não deixa de ser o metaverso, né? Que é o tal do... Não é o mundo palpável aqui, e eles estão comemorando porque ganharam a pele nova, porque... Enfim. A nova skin. Nova skin. Mas isso é uma coisa engraçada, porque quando eu era criança, sempre teve computador na minha casa por essa conexão com tecnologia. E eu só podia jogar jogos ou de lógica ou de arte. Então, eu aprendi a mexer no Core eu criança. Porque não podia, porque senão aquilo não ia... me desenvolver tanto. Na época eu achava chato, óbvio, mas hoje eu vejo que tem um ponto. Faz sentido. Quando eu vejo, por exemplo, meu sobrinho assistindo esses desenhos de YouTube, gente, é uma coisa horrorosa. Terrível, cara. E só emburrece. Não ensina nada. Tenho a impressão de que antigamente as coisas ensinavam um pouco mais. Não tô querendo ser resistente, mas acho que poderia investir em coisas que a gente não tá parecendo mais. Nossos pais falando. Então, isso que eu falei, não quero ser resistente. Mas... Sempre né? Que na verdade agora você tem um excesso de informações
E as pessoas ficam pouco seletivas, porque você tem muita coisa. Vou nisso aqui mesmo, tô com preguiça de procurar um conteúdo relevante, entendeu? É muita coisa. E sim, a gente parece os nossos pais. Tanto é que você tem TikTok. Não. Então, você já tá negando uma rede social nova. Pior que isso, eu insisti. Eu falei, não, eu sou um cara jovial, eu vou lá, vou insistir, vai virar minha principal fonte de pesquisa no lugar do Google, que nem todos os jovens. Cara, não durei 5 minutos no TikTok. A gente vai começando a ficar com preguiça de testar coisa nova. Vamos aqui que tá mais quentinho, né? O YouTube já me atende tão bem, pra que eu vou olhar outra coisa? Mas o ChatGPT você deve acessar ao invés do Google. O dia inteiro, o ChatGPT o dia então inteiro. Também tem um pouco de público-alvo. Então, exatamente. Mas aí vem uma outra questão, que isso você falou muito bem agora. Algumas gerações para trás sabem fazer perguntas. Os mais novos não conseguem utilizar, porque não sabem dar contexto e fazer pergunta. Então vem lá e coloca qualquer coisa, não tem a resposta que quer, essa bosta não serve. E aí vai para outra coisa. É verdade. Eu faço muito disso com meu filho. Às vezes ele sabe quando eu tenho um de 7 e um de 3. E obviamente com um de 7 eu pego um pouquinho mais pesado no bom sentido. De às vezes, papai, não sei o que. Filho, eu não entendi nada da sua pergunta. Repete, por favor. Aí ele tenta de novo. Não, filho, eu não entendi de novo. Aí ele vai até porque até ele elaborar o raciocínio. Elaborou o raciocínio. Agora eu entendi. Não, é por causa disso. Eles ficam bravos, né? Ficam bravos. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Agora vamos fugir do nosso contexto aqui, que é a contribuição para a nossa biblioteca digital. Então a gente tem um momento aqui que eu vou te perguntar agora, o que você pode contribuir para a biblioteca do YouModcast? Seja um podcast, um livro, um vídeo desses do YouTube. Bom, vou sugerir meu livro favorito, que é um livro do Adam Grant. Não sei se alguém já sugeriu ele antes, mas se chama Originais, Como Pensam os Inconformistas que Mudam o Mundo. Baita título, né? Ele é um livro muito interessante, que traz um pouco da perspectiva de como pensava o Steve Jobs, por exemplo, e como ele pensou como Apple, e depois traz um case, por exemplo, de quando ele investiu, eu não vou me lembrar o nome da empresa, mas sabe aquelas empresas, tipo, que hoje a gente vê no shopping, as pessoas andando, as pessoas, principalmente segurança de shopping, naquele negócio que eu não sei exatamente o nome. Um patinete. Tipo um patinete, exato. Então ele achou que aquilo ia mudar a mobilidade urbana. E aí ele fez um super investimento nessa empresa e não deu certo porque era muito pesado, muito caro, enfim. Então é interessante porque ele traz esse tipo de case, né? De um cara que, ao mesmo tempo, obviamente mudou como a gente interage e vive, pelo menos na minha opinião, e também teve investimentos ali que não foram bem sucedidos e leituras. Quer dizer, o visionário não vai acertar sempre. O visionário não acerta sempre. Às vezes ele erra o tempo. Às vezes ele erra de que a solução não está ainda definitiva. Enfim, mas acho que é um livro, assim, muito gostoso de ler. Gostei. Repete, e que eu gosto bastante. Chama Originais. Boa. É do Adam Grant. E aí tem esse subtítulo que é Como Pensam os Inconformistas que Mudam o Mundo. Esse subtítulo é forte, né? Muito forte. Então. Porque mesmo que ele tenha pensado errado ou não tenha dado certo, ele muda o mundo, porque a partir daquilo vem o próximo passo. É impressionante. É porque eu acho que essa questão do inconformismo, ela é muito importante. Esses dias eu estava numa reunião e uma pessoa falou, é porque a gente não pode nunca perder a nossa capacidade de se indignar. E eu acho que é sobre isso. É esse inconformismo, essa indignação que nos leva ao seguinte passo e ao seguinte. Então Não pode ser assim, tá tudo bem. Assim, claro, você não pode... Obviamente você tem que estar feliz com as suas conquistas e celebrá-las. Mas é muito importante sempre pensar em pra onde eu posso ir, qual é o meu próximo passo. Ou colocar um desafio que de fato seja longo e desafiador de se chegar lá. Pelo menos gosto um pouco dessa do meu visão. pensamento. Sensacional. Muito, muito boa. Pergunta final? Achei que você ia falar para eu contribuir de novo. É o 18º episódio que a gente grava essa semana. Eu já não. Meu estoque de contribuição já foi pro saco. Dessa vez não, já imaginei isso aí. Você pode recomendar esse podcast aqui. Tá vendo? Porque é verdade. Isso é pro convidado.
Porque todo episódio ele tá perguntando pra mim também. Meu estoque já foi, cara. Semana já foram 3 gravações. Cara, eu acho que esse tema que você trouxe do livro, essa semana a gente falou muito sobre liderança, a gente teve o nosso mix-up, Tati, que é o que o mercado costuma chamar de all hands, né? Que é toda empresa, o nosso se chama mix-up. Então, é uma reunião que, além de juntar todo o time, hoje a Umode é uma empresa que tem quase 40 pessoas. Quando a gente começou a trabalhar com a reserva, que é hoje do Grupo Arezzo, nós éramos em 3, eram os 3 fundadores. Hoje 40 pessoas e, cara, as reuniões, o Mix-Up, a gente tem a missão de dar aquela injeção de ânimo, trazer novidades, trazer acontecimentos incríveis que aconteceram com clientes e tal, e falar sobre reflexões. E eu ando nos últimos 40 dias muito, muito, muito introspectivo, justamente pensando sobre características de liderança e como você tem que, como líder, olhar para sua caixa de ferramenta, para várias coisas que você já viveu. E quando você encontra ali uma ferramenta do que você já viveu, fica um pouco mais fácil. Você sabe como lidar com determinadas situações. E daí o desafio vem justamente quando você está numa situação que você olha para sua caixa de ferramenta e fica, isso eu ainda não brinquei de. E aí, obviamente, você encontra referências em livros, conversando com outras pessoas. Na sua visão, como uma pessoa inovadora, intraempreendedora, que participou alguns dos maiores cases da história do Brasil, do mercado de moda, para uma pessoa inovadora, para uma pessoa que não quer trabalhar naquele bate-cartão convencional, sabe, crescer na mesma área, não, que ela quer ser dinâmica. O que você recomenda que ela tenha que ter de característica? Assim? O que ela tem que estar pronta? O que ela tem que consumir de conteúdo? Com quem que ela tem que interagir? Em quem que ela tem que se inspirar? Tem algum profissional, algum empreendedor que você... você falou bastante de Steve Jobs, não sei se por coincidência dos conteúdos que você consumiu, mas enfim. Eu acho que minha primeira dica para essa pessoa é converse. Então, eu acho que, assim, de novo, conexão humana, troca. As pessoas vão te trazer perspectivas muito diferentes da sua. Pontos de vista complementares ou diferentes ao seu. E aí você vai empilhando aquilo e tenta... Assim, seja uma esponjinha. Um exercício que eu faço é muito de olhar para as pessoas. E aí, isso é importante porque é para as pessoas que eu gosto e admiro e para as que eu não gosto e não admiro. E entender... Por que elas estão ali? O que elas têm? O que eu posso aprender com elas? E eu diria até que eu consigo aprender, não sei se mais, mas tanto quanto com aquelas que eu posso ter alguma ressalva. Porque, apesar da minha ressalva, o que ela tem que a fez chegar ali? Isso é uma coisa que eu faço muito, esse exercício de tentar aprender, entender, ler um pouco da situação, e quanto mais você pode trocar com as pessoas e procura conversa, as pessoas, elas são abertas. Então isso eu acho que é o mais rico, é você poder absorver, assim, óbvio que leitura e case vai te ajudar, mas aquilo que as pessoas podem te dar de ponto de vista, para mim isso é o único. E falando um pouco dos empreendedores, bom, obviamente eu tenho um viés, né? Eu poderia falar que é Alexandre Birman, que para mim é um empreendedor muito visionário e muito inspirador, e que eu tenho a honra de poder estar próxima e convivendo há 11 anos. Então, acho que ele é uma pessoa, mas... que ao mesmo tempo é muito próxima para mim, mas que não seria para todos. Mas é alguém que eu olharia, porque é isso que, quando eu descrevi ali o empreendedor, eu acho que ele tem muitas dessas características. É uma pessoa determinada, é uma pessoa visionária, é uma pessoa dedicada, que trabalha incansavelmente para atingir seus objetivos e que é muito ousado. Eu gosto muito de Steve Jobs, então tenho esse viés, acho que... tem algumas ressalvas enquanto pessoa, né, que todos têm, mas nada apaga o mérito e a conquista que ele tem de ter revolucionado a maneira como a gente interage e se conecta com outras pessoas e com o mundo. Isso, para mim, é surreal. Inexplicável. E aí é tanto do ponto de vista de design, quanto do ponto de vista de tecnologia, então passa por temas que eu gosto bastante, e comportamento humano, ele pra mim é definitivamente uma inspiração. E coragem, cara. Coragem, ousadia. Tem várias, resiliência, porque ele foi um cara...
Resiliência é uma outra palavra que eu acho fundamental. Porque não dá tudo certo todos os dias, bem pelo contrário. Dá bastante coisa errada na maior parte dos dias. E tem que estar ali e continuar, e isso seja um intraempreendedor, um empreendedor, um executivo, seja quem for, ele tem que se reinventar todos os dias e nos momentos mais difíceis ter ali a força de dizer, hoje não tá dando certo ou agora, como eu vou pensar isso diferente, como eu vou olhar para esse problema de outra forma para buscar uma solução e da onde eu vou tirar essa energia para seguir aqui, porque eu acredito. E aí é muito da questão de acreditar. Eu acho que a resiliência, ela anda junto com a crença em algo maior, assim, não no sentido religioso, mas no sentido de que você vai alcançar aquele objetivo. Mas você que é empreendedor, você pode me falar melhor. Dá o seu relato. Sobre... empreendedor que eu me inspiro, ou que exatamente? Não, sobre a experiência de empreendedorismo. Ah, tá. É que, enfim, eu perguntei porque, para mim, o empreendedor não é o cara que tem um CNPJ, é a pessoa que é capaz de questionar o óbvio ou fazer o óbvio, que ninguém tem coragem, sabe? Então... O empreendedor não necessariamente é quem tem uma empresa, mas sim quem tem capacidade de transformar uma ideia, um pensamento em algo tangível que mude a vida das pessoas em escala. Isso para mim é um empreendedor. E como característica, eu vou falar sem querer cagar a regra, pelo amor de Deus, quem sou eu, mas dos empreendedores que eu mais admiro, nenhum deles é o mais inteligente da turma, nenhum deles tirava nota 10 em nenhuma matéria, mas, sem dúvida, sempre todos excessivamente resilientes, disciplinados, corajosos. E aí eu falo por mim, eu cada vez mais ligo menos para a opinião alheia, assim. E é uma linha tênue também, porque daí, tá, então, até que ponto você também, o empreendedor, qual que é o momento onde ele fica confiante, se torna arrogante? Então, acho que o empreendedor é aquela pessoa que sabe dosar o seu nível de convicção, com a humildade de sempre receber e detectar dores que precisam ser resolvidas e pensar em soluções para resolver em escala e preferencialmente que tenha tecnologia envolvida. Isso é o que me faz viver, pelo menos, e respirar. Tem um dos nossos valores que eu acho que reflete um pouco desse seu fechamento, que é humildade com posicionamento, matéria-prima do sucesso. Sensacional. Que eu acho um pouco esse olhar de eu não vou deixar de me posicionar, mas eu tenho que ter a humildade, né, de aprender. Isso é muito bom, porque a gente tem 2 pontos, né? O empreendedor que tem o CNPJ e o intraempreendedor que está dentro do negócio, que quer empreender aqui dentro. Ambos precisam ter a humildade para dar espaço e reconhecer o momento que cada um vai avançar, que isso é incrível, né? É sensacional. Porque eu também não posso ser o dono do CNPJ e falar, não, é do meu jeito, tenho que dar espaço para crescer, mas também o outro não pode querer negar. Só do jeito. Exatamente. Animal. Então. E aí queria convidar vocês dois, que refletiram muito bem aqui sobre empreendedorismo. Muito obrigado por isso. Temos um belo corte. Ela é uma podcaster pronta, cara. Então, é meu primeiro podcast. Ah, você tá brincando. Juro. Não, e eu tenho, assim, antes de te pedir para fazer as considerações finais, deixar uma frase bacana aqui para nossa audiência, eu queria te fazer uma pergunta direta e reta. Quem você gostaria de entrevistar aqui no Emodcast? Ai, não sei, agora eu teria que pensar. Tá aí uma boa, algum executivo que você admira no mercado. Pra você sentar do lado de cá e bater um papo com essa pessoa. Eu vou pensar e depois eu trago pra vocês. Porque tá feito o convite. Você sentar. Muito obrigada, vai ser um prazer. Cara. Mas não é viciante isso aqui não... Lembra que a gente falou no comecinho, não, esse fone tem poderes. Eu, pra mim, tô aqui no... Metaverso. Não, a gente tá aqui numa mesa de bar, no bom sentido de troca, de proximidade. Só não é uma mesa de bar porque o João parou de trazer cerveja. Nossa, você acredita? Nas primeiras 2 temporadas, nós gravávamos num estúdio que tinha bar. Então, nós gravávamos às vezes às 8 da manhã. Ah, cara, dá um pint aí, vai. Então, sei lá, dava 10 horas da manhã, ele não bebe, mas eu e o convidado já enrolando língua. Os melhores conteúdos. Talvez por isso, né, deu um probleminha nos conteúdos, optaram por parar. O Pubcast. O Pubcast. Isso aí.
Então, fica o convite para você pensar aí. Vou pensar em algumas pessoas. Eu pensei, mas eu pensei em várias. O Alexandre já recebeu o convite, tá? Tá só faltando ele aceitar. De repente, o incentivo interno, sabe, né? Quem sabe o incentivo interno consegue. Então, deixa aí a sua consideração, seu abraço para nossa audiência. Bom, espero que, como eu disse na abertura, tenha feito um bom tempo, um bom uso do tempo de vocês. Quero agradecer muito àqueles que nos ouviram até aqui. Espero ter contribuído com um pouquinho da minha mensagem e da minha visão para cada um de vocês. E meu muito obrigada. Sensacional. Podcaster, cara. Impressionante. Dá até vergonha de pedir pra você falar agora. Então, a régua já subiu muito, cara. É isso. Tchau, obrigado. Não, brincadeira. Cara, eu acho que, para fechar, eu preciso falar da YouMold, agradecer a YouMold. A YouMold é quem viabiliza isso aqui tudo. Nós criamos esse espaço justamente para trazer profissionais incríveis como a Tati, que estão no dia a dia com cicatrizes para mostrar, mudando a história do mercado de moda. Se você gostou, não deixa de dar like, de comentar, de sugerir conteúdos. Isso é o que faz a gente continuar crescendo. E aí, precisamos agradecer a YouMold, como eu falei, é quem viabiliza. A YouMold é uma empresa feita por pessoas que até outro dia estavam desse lado da mesa, que conhecem, que também têm cicatrizes de varejo, de planejamento ao sellout. E a YouMold criou soluções e metodologias desde o planejamento até a venda para o consumidor final, com tecnologia, inovação, processos, pessoas, capacitação. A gente hoje tem 8 módulos que podem contribuir com a visão de PLM, como eu já falei do planejamento ao sellout. Então, se você é uma empresa de moda, não deixa de nos procurar, clica aqui ou vai no nosso site, youmold.com.br, nas nossas redes sociais. Só se cadastrar que o nosso carequinha preferido aqui vai entrar em contato com vocês. Quase que em real time. É isso aí. E queria te agradecer, principalmente você que está me ouvindo agora, que deixa o comentário, que deixa a pergunta, que nos dá feedback. Cara, isso é muito importante. A gente lê todos os comentários e é muito legal porque isso vai dosando aqui a maneira como a gente conversa, como a gente leva a informação e realmente que tipo de profissional a gente precisa trazer para te ajudar aí a melhorar sua marca, seu negócio, sua empresa. Muito obrigado, forte abraço para vocês dois, para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!